Então vamos elevar o pensamento a Deus, a esse Pai de amor, de bondade, de misericórdia. E vamos rogar, Senhor, aqui estamos nós neste momento, a te rogar as suas bênçãos, que derrame sobre nós a luz do seu amor, que essa partícula de amor, Senhor, possa despertar em nós, na nossa consciência, o amor, Senhor, a paz, a luz, o amparo, Senhor. Dá-nos, Senhor, todo o seu amor. Dá-nos a sabedoria, dá-nos a instrução necessária para que possamos caminhar no Senhor, os nossos passos fortes, firmes e seguros, Senhor, e cumprirmos o nosso projeto reencarnatório. Que a sua paz, Senhor, que o seu imenso amor se faça presente, agora e para todos sempre. Que assim seja. Nós vamos estudar hoje da Gênese, o bem e o mal, e os pactos que está no livro dos Espíritos. Porque os espíritas de ordem geral estão todos cheios de paniqueteiro, todos. Ai, porque isso é isso, porque é aquilo. Faz um cavalo de Troia onde não existe. Porque quem estuda sabe. Quem não estuda fica numa teoria de ouvir os outros e não daquilo que ele aprende profundamente através da pesquisa. Então, a Gênese, está na Gênese de Kardec, no capítulo 3, o bem e o mal. O quarto item, o homem recebeu em partilha uma inteligência, quer dizer, nós, homens, mulheres, médiuns, todos nós, bons e maus, recebemos uma partilha de inteligência. Nós recebemos algo de inteligente, com cujo auxílio lhe é possível conjurar. Olha que chique! A Gênese de Kardec vem falar para nós, médios, que nós recebemos uma partilha que podemos conjurar. O que é conjurar? Conjurar é orar, pedir, evocar, rogar. Está na Gênese de Kardec. O que seria conjurar? Dentro do dicionário. Conspirar, tramar, maquinar. Então, se alguém pode conspirar contra nós, quer dizer, os espíritos maus podem tramar e maquinar algo de ruim para nós médios podemos evitar um mal eminente. Evitar um mal eminente por meio de práticas cabalísticas. Não isso que Kardec falou, nós não precisamos nada além do que a nossa mente. Tudo é mente. A mente é tudo. É a mente que soluciona. Então, nós podemos retirar toda essa maldade, quer que sejamos religiosos, exorcistas, e esconjurar. Esconjurar quer dizer retirar o pedido feito. Tá? Então, quando se fala de demônio, se fala de maldade, fala de mago negro, fala de gente ruim, gente perversa, que fez uma reza contra nós, e aí continuamos. Conjurar, pelo menos, atenuar os efeitos de todos os flagelos naturais. Quer dizer, o médium ele pode intervir nos flagelos, nas doenças, nas enfermidades, em toda e qualquer perturbação. Se o médium estudar, ele aprender, estar preparado, digno desta missão, ele pode assim o fazer. A mediunidade é grande, grande para quem sabe, para quem estuda. Não é para ignorante. Mediunidade não é para médios ignorantes.
mas para médios sábios, inteligentes, capazes de entender e compreender os ensinos de Kardec. Então, todo médium pode atenuar os efeitos de todos os flagelos naturais. Quanto mais ele sabe, quanto mais ele adquire, mais se adianta em civilização. Então, quando o médium ele estuda, ele aprende, ele adianta a sua civilização, ele adianta o seu conhecimento, ele auto se melhora, ele se limpa, ele restaura, ele refaz, ele modifica o seu lar, o seu ambiente, a sua família. Tanto menos desastrosos se tornam os flagelos. Então, o médium espírita, ele não está aqui para lamentar. Ai, a desgraça está na minha cabeça. Ai, dá tudo errado. Você tem que aprender que Deus te deu uma partilha para você solucionar. Tirar isso de cima de você. Solucionar os seus problemas. É isso que está escrito no Gênesis. Ou você aprende ou entende o que Kardec está querendo falar, senão vai ficar esses kardecistas aí que nunca estudaram, nunca perceberam, nunca foram atrás do conhecimento. E fica falando o que o outro falou ou o que o outro disse. Por isso que você tem que estudar. Com uma organização sábia e prudente, quer dizer, se você tiver no seu lar uma organização sábia e prudente, você chegará mesmo a lhes neutralizar as consequências. Então, você pode, se você for sábio, prudente, tiver esse entendimento, você poderá melhorar o seu lar, impedir, neutralizar as consequências malignas, malfazejas e perturbadoras no teu lar. Quando não possam ser inteiramente evitados. Quer dizer, se você trabalhar bem, você pode evitar. Se você não conseguir, aí tudo bem, você não conseguiu. Mas aqui, Kardec e os espíritos falam que você deve conseguir, deve ser evitado. Todo o mal que vir até você, você deve evitar. Mas para evitar, impedir e neutralizar, você tem que ter conhecimento de fluido, você tem que ter a sua equipe de trabalho, você tem que conhecer, desmagnetizar, limpar, restaurar e refazer. É isso. E isso é Kardec. Porque falando isso, assim, não, isso daí não é Kardec. Lógico que é, tem que estar Kardec, está na Gênese. Assim, com referência até mesmo aos flagelos, que se tem certa utilidade para a ordem geral da natureza, para o futuro. Quer dizer, o que é natureza? As tempestades, a maldade, o erro, a atmosfera fluídica, tudo isso que pode influenciar na nossa natureza, mas que no presente causam danos, Deus facultou para todos os médiuns, os homens, os meios de paralisar os efeitos. Quer dizer, para tirar o efeito, você tem que impedir a causa, não é isso? Se tem um efeito, você tem que impedir a causa. Então, aonde está a causa? Que causa um efeito maligno, você tem que impedir. É isso que está na Gênese. Deus facultou aos homens o meio, qual que é o meio? A sua mediunidade, a sua mente, o seu desejo, a sua vontade, a sua irradiação. É esse os nossos meios. O meio através do conhecimento da mediunidade. Impedir o mal. Por isso, o médium tem que estudar, tem que trabalhar na sua casa para ele começar a tirar do seu meio ambiente, da sua casa, dos seus filhos. Ele tem que começar a neutralizar dentro do seu próprio lar, que é a sua escola de crescimento e aprimoramento. E continua ainda a Gênesis. E assim é que ele, então eu vou colocar, ele quem? O médium. Com a vontade do médium, a disciplina e a concentração do médium,
que o médium pode fazer segundo a Gênese? Saneia as regiões insalubres. Quer dizer que se eu tenho na minha casa, na minha região, uma energia insalubre, eu, médium, posso limpar, posso higienizar, posso restaurar, posso imunizar, neutralizar. O médium pode mesmo contra os miasmas pestilentos. O médium pode tirar a peste, os vírus, as bactérias, as irradiações negativas que causam doença no seu corpo, as gripes, as intoxicações. O médium pode fazer isso, não sou o cara assim que está falando, não. Quem está falando aqui é a Gênese de Kardec. E pode fertilizar terras áridas. Olha que chique! As terras áridas, os nossos pensamentos, nossos desejos, nossas emoções, pode fazer crescer e desenvolver todo o vegetal. Como nossos pensamentos e atitude pode matar o vegetal, pode deixar as terras secas pela nossa maldade. E a nossa bondade pode fazer com que a terra seja fofa, gorda, produtiva, forte, porque os espíritos elementares da terra ouvem a voz dos humanos. Por isso que existe a maldição, porque os espíritos da terra ouvem a voz dos humanos, o desejo dos humanos, e eles o cumprem. Assim, quando o humano abençoa a roça, as flores, abençoa tudo para crescer, multiplicar, para que não nos falte o alimento, o pão de cada dia. É o médium que abençoa. É ele o portador dessa energia curadora. Então, nós temos que entender que o médium mau, ele faz mal. O médium bom, ele tem que fazer o bem. Ele tem que irradiar isso no seu lar. A multiplicação do bem, a multiplicação da bondade, a multiplicação do trabalho, do crescimento, da fé, a multiplicação do bem-estar físico e espiritual. É o médium que faz isso. Não cai do céu. O trabalho, essa partícula divina, essa centelha que Deus nos deu para cada um, o planeta inteiro da Terra, como todos os outros planetas também, recebem essa partilha de trabalho. E o médium ainda pode trabalhar para preservá-la das inundações. Quando nós falamos de espiritismo, nós não estamos falando da ciência da Terra. Eu não estou falando de represa, eu não estou falando de nada disso. Eu estou falando do médium que ele vibra para que as energias atmosféricas possam cair calma, tranquila e serena, sem causar dano, sem causar perturbações. Porque é a mente das pessoas que fazem o mal. A mente. Se o sol está quente, que era importante o sol para causar limpeza, a pessoa, ai, como está quente, eu não gosto desse calor. Ela fala mal do sol. Aí chove, aí ela começa a falar mal da chuva. Aí vem o vento, ela fala mal do vento. Ela fala mal de tudo. Então, os espíritos da natureza ficam desequilibrados com a mente humana. E se torna diferente quando você vibra para eles, que eles possam trabalhar na harmonia da criação divina. Os espíritos elementares, eles têm uma programação dos espíritos superiores. Mas a alma humana, nós, podemos estragar com a nossa mente
aquilo que eles têm de fazer de melhor. O trabalho dos elementares é nos proteger, para que não nos falte o alimento e a comida, o pão de cada dia. Mas o que causa o mal? O ser humano tem inveja da plantação do trigo. Tem inveja de quem planta a mandioca. Tem inveja de todo mundo, quem planta o soja, mas ele precisa do óleo do soja, ele não abençoa para que tudo isso multiplique. Ele não abençoa os peixes. Ele não abençoa seu próprio alimento, nem alface, nem nada. Então, tem espíritos elementares que cuidam das alface, dos repolhos, da cenoura, das abóbora, das melancia. Cada qual tem o seu trabalho. Mas nós temos ainda aquele ranço dentro da alma que não somos capazes de agradecer. Esse grande trabalho dos espíritos elementares para nos trazer a paz e a harmonia. Quando nós, médios, entendermos isso, nós estaremos realizando junto com os elementares, que faz parte, porque eles também um dia serão humanos. E nós um dia seremos arcanjos. É essa a evolução. Então, nós também vamos construir habitações mais salubres. E é isso que o médium tem que ter dentro da sua casa. Retirar todas as vibrações negativas, vírus, bactérias, doenças, enfermidades, mais sólidas para resistir os ventos tão necessários à purificação da atmosfera. Então, os ventos, os espíritos elementares dos ventos, eles limpam a atmosfera. Mas nós temos que também pedir a eles que limpem os vírus, as bactérias, a sujeira astral, a sujeira mental, a sujeira que está dentro do nosso lar, do orgulho, da vaidade, do egoísmo, da preguiça, da ociosidade, da raiva, da vingança, do desamor. Então, essa atmosfera fluídica, nós temos que limpar e retirar. Então, os ventos, os espíritos do vento fazem esse trabalho, mas nós temos que respeitar e amar, junto deles, esse trabalho pequeno, mas da vontade do Criador. Está acima de nós, mas nós participamos daquilo que Deus cria. E nos coloca ao abrigo das intempéries. Então, se nós limparmos a nossa casa, ao nosso redor, nosso sítio, limpar o nosso barracão, limpar o nosso de advocacia, de médico, onde você está, se aquilo está limpinho, tira as bactérias, tira as doenças, tira a enfermidade, só que você tem que entender isso dentro da grandiosidade do Criador. Todos trabalham, todos, todo mundo está trabalhando. Nada é inútil na criação divina, nada está parado. E assim, finalmente, pouco a pouco, as necessidades que fez criar a ciência. Então, essa ciência que aqui eu estou falando, é essa ciência do laboratório? São essas ciências criadas pelo homem? Não. Eu estou falando da ciência, do estudo, da doutrina dos espíritos. Estou falando da potencialidade de cada médium, das energias quânticas que são vibradas por nós, que hoje já é bastante falada, esse campo energético que nós temos dentro de nós, essa energia do nosso pensamento, muda o nosso DNA, transforma tudo que está ao nosso redor, vai deixar limpo desde o ferro, desde qualquer construção, desde o ouro da prata, do metal, do chão, de qualquer lugar, da cozinha, da geladeira, da água. Então, somos nós que temos um cuidado essencialmente importante para mantermos
nossa casa, nosso lar limpinho, bonitinho, organizadinho. Então, a gente vê os espíritas, vê falar essas coisas. Ah, isso não tem no Kardec. Tá sim, tá tudo lá no Kardec. O que está faltando é os espíritas estudarem mais, estudar mais ainda. E depois, mais ainda. E continue estudando. Só assim você vai compreender a grandiosidade do ensino dado pelos espíritos. E assim, por meio das quais melhora as condições de habitação do globo e aumenta o seu próprio bem-estar. Quer dizer, para o globo, a Terra ficar melhor, nós temos que transmutar as energias mentais, a energia do ser humano, para que haja uma transformação no planeta Terra. Quando nós paramos e olhamos de cima o planeta Terra, ele é escuro, ele é sujo, ele é mau, ele é perverso. E o que é isso? É o pensamento dos humanos viventes na Terra. Então, quem que tem que se melhorar? Os humanos. É os humanos que têm que parar de pensar besteira e começar a vibrar no trabalho do bem. É isso que é a doutrina dos espíritos. Livro dos Espíritos. Pactos, no capítulo 9. Alguma coisa de verdadeiro nos pactos com os maus espíritos? Não, não há pactos. Mas uma natureza má simpatiza com os espíritos maus. Então, um médium malfazer, um médium que queira fazer. Estou falando de médios para que nós possamos entender. Porque tem pessoa que faz e nem sabe o que está fazendo. Ela é um médium de efeito físico, ela é um coração mau e perverso, ela faz o mal para os outros. Mas eu estou falando médium para que nós possamos entender a natureza má de um médium mau. Ele simpatiza com os maus espíritos, porque ele pensa a maldade, ele quer fazer a maldade, ele quer fazer as coisas ruins e ele atrai esses espíritos. Por exemplo, aí Kardec, olha que chique, no livro dos Espíritos, queres atormentar o seu vizinho? Você quer atormentar o seu vizinho? Você é um médium mau? Seu vizinho é mau, ele quer te atormentar? A sua vizinha quer te atormentar? Seu concorrente quer te atormentar? A pessoa que te odeia quer te atormentar? Essa é a resposta. E não sabeis como fazê-lo? Quer dizer, a pessoa que quer te atormentar. Então chamais um espírito inferior como tu. Só querem fazer o mal. Então, esse espírito mal, ele vem pelo pensamento do médium. O médium evoca. Eu quero mais que se acabe, eu quero mais que morra, eu quero mais que fique pobre, eu quero mais que fique na sarjeta. Isso é um desejo, isso é uma maldade. E automaticamente ele junta com outros espíritos e forma um grupo para fazer aquilo que lhe vieram a ideia. Mas a pessoa que pensou, a pessoa que pediu é a responsável. É o mandante do pedido. Sempre será o mandante. A pessoa que quer fazer, ela é o mandante, ela é responsável. Como tu, que só queres fazer o mal. E para te ajudarem, querem também que sirva dos seus maus desígnios. Então, a pessoa evoca os maus espíritos, ela deseja, ela quer e ela o faz. E aí, resposta de Kardec, olha que chique. Mas disso não se segue que o teu vizinho não possa se livrar deles. Quer dizer, nós, médios, podemos nos livrar dessas pessoas maldosas, malignas, que adentram nas nossas vidas com segundas intenções, por uma conjuração contrária ou pela sua própria vontade. Olha que chique. Quer dizer que não é porque as pessoas fazem mal para você, que quer te matar, te fazer tanta maldade, e que você não tem o direito de se autoproteger-se. Então está aqui, que não possa se livrar deles,
através de uma conjuração. Quer dizer, você pode orar e pedir que dissolva, desmanche. E a pessoa que ela tem aquela fé, ela pode mudar também tudo isso. Indiferentemente de religião ou de credo. Porque todos nós somos médios em qualquer religião, em qualquer lugar. Aquele que deseja cometer uma ação mal, a pessoa, o médium que quer fazer uma maldade em qualquer lugar, qualquer tempo, pelo simples fato de querer fazer mal para nós, chama em seu auxílio os maus espíritos. Ficam obrigados a servi-los como eles o auxiliam, pois eles também necessitam dele para que o mal que desejam fazer. É somente nisso que consiste o pacto. Então, a pessoa chama os maus espíritos e os maus espíritos também precisam dele para fazer o mal. E é isso que a doutrina dos espíritos vem com Kardec, a doutrinação. A doutrinação dos maus espíritos. Porque quando nós doutrinamos esses espíritos, levamos para as escolas, parques de evangelizações, prontos socorros, educandários. Nós não podemos, às vezes, modificar o vivo, mas os mortos, que adentram o nosso limite espiritual, a nossa casa, o nosso local, nossos filhos e entes queridos, nós podemos retirá-los. É isso que está falando a Gênesis e o livro dos Espíritos. Nós temos uma partilha de amor e luz de Deus para higienizar, limpar e restaurar tudo aquilo que tiver equivocado de energias negativas na nossa vida. A dependência em que o homem se encontra, algumas vezes dos espíritos inferiores, provém da sua entrega aos maus pensamentos que lhe sugerem, e não de qualquer espécie de estipulação feita entre eles. O pacto, no sentido comum atribuído a essa palavra, é uma alegoria que figura na natureza má, simpatizando com os maus espíritos malfazejos. Então, aquilo que nós temos medo de magia, feitiçaria, voodoo, nada mais é do que um desejo, uma vontade do médium, colaborado com os espíritos maus, para causar determinados danos. E isso não impede nós que venhamos retirar, desconjurar, retirar essa consagração, levar esses espíritos para as escolas, hospitais, prontos socorros e educandários. É aí que entra a beleza da doutrina dos espíritos. O socorro dado para os espíritos que interpenetram no nosso lar, nas nossas vidas, que nós possamos retirar. E vem junto de nós todos esses espíritos da natureza a nos assistir. Então, o médium espírita que ele não estuda, aí ele vai ouvir de pessoas que não estudam, que não entendem a força da emanação do pensamento, quanto ela é prejudicial ao nosso lar, à nossa casa, à nossa vida. Porque um pensamento mau, um desejo mau, ele vai me causar câncer, lepra, alergias e tanta coisa ruim. Então, se você não tirar aquele pensamento ruim que o outro te enviou, você vai ficar cancerosa, leprosa, aidética, que são energia dos fluidos elementares que vêm com essa energia sexual. Então, quem que desagrega? Quem que limpa é o médium. É o médium. Então, se você me entender isso que eu estou falando para você, quando você começar a estudar e compreender a grandiosidade da doutrina dos espíritos. Então, quando eu digo médium, você tem que desenvolver e aprimorar o seu lar. Porque você vai ter que tirar do seu lar tudo que tiver insalubre. Todas essas vibrações do vizinho, de quem quer que seja, dos parentes, amigos, entre aspas, que vibram de uma forma negativa para nós. Nós vamos aprender a retirar tudo isso e levar os espíritos para as escolas espirituais. Isso é a doutrina
dos espíritos. Não basta não fazer o mal, é preciso fazer o bem. Alguém ficou em dúvida do que eu coloquei? Vocês vão ouvir isso até eu morrer, então vão ficar sabendo e vão tirar todo esse preconceito que tem, que eu ouço, e isso não existe na doutrina, e eu estou provando tecnicamente que quem estuda ainda tem mais, porque se eu pegar toda a obra espírita, você vai encontrar tudo isso daí, então você vai trabalhar com dignidade e honra, retirar os seus obsessores, retirar tudo isso, e não achar, né, com a maioria dos médios que ainda desconfiam, isso não é doutrina espírita, ai meu Deus, será que isso é doutrina? Isso é doutrina espírita, você tira, desconjura, limpa, retira. Só que quem tem conhecimento, ele sabe trabalhar com dignidade e honra. Eu vou passar uma aula técnica para todo mundo, tá? Da onde ele vir. Então, vamos supor, indiferentemente da religião ou do credo da pessoa, né? Porque o médium está em todas as religiões. Então, eu recebo essa energia negativa do meu vizinho ou de qualquer lugar que eu esteja, esse tipo de impedimento. Então, o que eu vou fazer? Eu tenho que orar, rogar a Deus, rogar as ordens superiores, porque eu não consigo trabalhar se não for com a energia do Criador. O ponto da doutrina dos espíritos é a rogativa a Deus. Se você não pedir para Deus, você nada tem. Se você pegar a obra de Kardec, não existe uma prece na obra kardeciana que não começa a rogativa pelo Criador, pelos espíritos superiores, por toda essa ordem cósmica que vem até nós. Aí eu vou rogar para Jesus, que é o diretor espiritual da Terra, e a minha equipe de trabalho. Então, o médium vai pedir à sua equipe de trabalho para desmagnetizar aquela forma de pensamento. Porque o pensamento da pessoa, quando ela não gosta de mim, vem escuro, vem negro, vem pesado, tipo de um piche. Aquilo me prende, aquilo me cai, é como se jogasse um óleo, né? Um óleo na minha, tudo sujo, tudo imundo. Então, eu preciso que os espíritos me auxiliem a desintegrar aquele ódio, aquela sujeira, aquela raiva, tirar de cima de mim, por isso que o médico tem que trabalhar nele, porque é ele que está infectado, é ele que está sujo, tirar de todo o seu perispírito, tirar do seu centro de força, usando a água, usando o fogo, usando os ventos, usando as energias da terra, usando os seus espíritos medicinais que venham com as ervas medicinais para te curar. E assim ele vai trazer toda a sua equipe de trabalho. Aqueles que o aliviam, não importa se é um índio, se é um caboclo, se é a imensa falange de Maria Santíssima, o que importa é a fé do médium. Então, o médium vai pedir aos seus protetores que retire dele toda aquela influência negativa. Retire aquele ódio, retire aquela raiva, que venha as águas e lave, que o fogo queima aqueles fluidos pensamentos de ódio, de raiva, de vingança. Então, é isso que médium tem que aprender. Então, se médium não aprender primeiro, tirar dele, da casa dele, da vida dele, do carro dele, da bicicleta dele, do portão, da casa, dos móveis, da geladeira, porque tudo isso é uma força eletromagnética dentro da casa dele. Então, quando eu falo que médium tem que aprender a orar primeiro pelo seu lar, pela sua casa, porque essa é a parte mais importante da mediunidade, é você e o seu lar. Então, eu digo, não se intrometa na vida dos outros, por gentileza. Por gentileza. Não se intrometa na vida dos outros, para não sobrar para você. Agora, se você está num centro, num dirigente, com uma potencialidade e não vai sobrar para você, está tudo certinho, ok? Então, é outros 400.
Mas você, quando você for orar, você ora com a tua equipe de trabalho para você. Para você. Porque o lugar do centro espírita é educar o médium para ele trabalhar para ele. Para ele. O melhor centro espírita é quando um dirigente coloca o médium para trabalhar para ele. Ele, os filhos dele, a casa dele, o compromisso dele, a missão dele, o que ele veio fazer na Terra. É isso que médium veio fazer. Ok? Espero que vocês tenham me entendido. E se não me entender, daqui 10 anos vocês vão entender o que eu estou falando. Com certeza absoluta. Deu Né? para entender. E outra, assim, relacionado com isso, por exemplo, se a pessoa se sentir sugada, ela atrai também esses insetos, no caso, né? Do tipo carrapato, uma coisa É, que suga, pode, igual você vai pedir pernilongo, aos espíritos, veja bem, vai pedir aos espíritos da natureza que os reinos dos animais, existe no reino dos animais os espíritos superiores que velam e que protegem desde os grandes animais, a minhoca, o micro-organismo. Porque o reino dos animais existe uma ordem disciplinar que vela daqui dos espíritos superiores até o último animalzinho aqui embaixo. Então, você vai pedir a esses espíritos do reino dos animais que te auxilia a limpar e desintegrar. Agora, se esses bichos, eles são de uma maneira criada mental, aí você vai pedir a sua equipe de trabalho para a desintegração dessas ideias mentais, que daí não é o animal mais verdadeiro, mas o animal fluídico. Principalmente, você tem que ficar dentro do seu muro da sua casa. Não saia do muro da sua casa, tá? Do seu terreno, do seu lote, da sua chácara. E se for da fazenda, Deus que te abençoa. Trabalha bastante, quer dizer, soa a tua camisa, porque a fazenda é maior do que o seu terreno de 15 por 15. Então, Deus que te abençoa.